Olá, meu nome é Adriana, eu sou analista do Seguro Social e vou falar com vocês hoje um pouco sobre a aposentadoria especial e como ela ficou após a reforma, que é a emenda constitucional número 103 de 2019. Antes da gente falar como ficou, vamos só relembrar como que era a aposentadoria especial antes da reforma da Previdência. Para esse tipo de aposentadoria, eram necessários 15, 20 ou 25 anos de contribuição, a depender do agente nocivo a qual o segurado estava exposto. Esse tempo não foi modificado. A diferença é que, após a emenda 103 de 2019, foi estabelecida uma nova regra para os segurados que se filiarem a partir da sua publicação. Para esses segurados, foi estabelecida uma idade mínima como regra de acesso à aposentadoria especial. Vamos dar uma olhada como ficou isso. A regra de acesso para aqueles segurados que estão expostos a agente nocivo que enseja aposentadoria a 15 anos de contribuição, agora é exigida uma idade mínima de 55 anos de idade, tanto para homens como para mulheres, não há uma diferenciação. Para aqueles que estão expostos a agente nocivo que enseja aposentadoria com 20 anos de contribuição, a idade mínima ficou de 58 anos. E para aqueles que o agente nocivo enseja aposentadoria com 25 anos de contribuição, a idade mínima ficou de 60 anos de idade, tanto para homens como para mulheres, como falei no começo. Vamos a um exemplo. Vamos supor uma segurada chamada Ana, que tem um tempo de contribuição de 21 anos de contribuição e que ela tem a idade na data do requerimento de 56 anos de idade. A Ana trabalha com agente nocivo que enseja aposentadoria com 20 anos de contribuição. Para esse agente, ela precisa ter no mínimo 58 anos de idade. Como ela possui 56 anos de idade, apesar de possuir 21 anos de contribuição, pelas novas regras, ela vai ter que esperar até atingir a idade mínima para conseguir se aposentar. Veja, eu não estou falando de regra de transição ainda, eu estou falando de uma segurada que é filiada após a emenda constitucional. Então, a regra agora estabelece mais esse requisito, que é a idade mínima. Mas vamos falar agora um pouquinho sobre a regra de transição para aqueles segurados que estão filiados já ao RGPS, né? Que na época da publicação da reforma já estavam filiados ao regime geral. Para essas pessoas, nós temos a seguinte regra de transição. Vamos dar uma olhada. Poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, respectivamente, de 66 pontos e 15 anos de efetiva exposição, 76 pontos e 20 anos de efetiva exposição e 86 pontos e 25 anos de efetiva exposição. Vamos dar uma olhada num exemplo para ficar mais clara essa regra. Vamos imaginar o senhor Luiz, filiado ao RGPS desde 1980, e ele possui 56 anos de idade, trabalha com agente nocivo ruído já há 25 anos, né? Então ele tem 25 anos de contribuição exposto, né, a um agente nocivo, mas no total da sua vida laborativa ele tem 30 anos de contribuição. Então, se nós somarmos os 56 anos de idade do seu Luiz mais 30 anos de contribuição que ele possui, ele atingiu os 86 pontos. Então, o requisito de pontuação ele já atingiu, e o requisito de exposição ao agente nocivo também, que são os 25 anos de exposição, e ele possui. Então, nesse caso, o senhor Luiz ele consegue se aposentar nessa regra de transição. E como fica o valor, né, da aposentadoria especial com a reforma da Previdência, né? Vamos lembrar um pouquinho como que é a regra antes, né, da reforma, né? A regra estabelecia que na apuração dos salários de benefício, era apurada uma média aritmética simples dos 80% maiores salários e que o valor seria de 100% dessa média, sem aplicação de fator previdenciário. Vale lembrar que essa regra permanece para aqueles segurados que têm direito adquirido, ou seja, que concluíram todos os requisitos para essa aposentadoria antes da emenda constitucional número 103, ainda que o seu requerimento seja feito posteriormente à reforma, tá certo? Vamos ver agora como ficou a questão do valor para os segurados filiados após a emenda constitucional, bem como para aqueles que estão na regra de transição, né? Para esses, será apurada uma média aritmética dos salários de contribuição e que corresponderá a 100% do período contributivo, né? Ou seja, todas as contribuições desde julho de 94 entrarão no cálculo da média aritmética para os segurados que já estão filiados ao RGPS
antes da emenda constitucional. Apurada essa média, o valor corresponderá a 60% dela e vai ser acrescido 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos de contribuição. Essa é a diferença. Antes, nós aplicávamos 100%, né? Da média apurada, o segurado levava 100%. Agora não mais, né? Agora ele vai levar 60% e caso ele possua anos que excedam os 20 anos de contribuição, serão somados 2%. Vamos colocar num exemplo para ficar mais claro. O segurado Antônio, vamos imaginar que ele é filiado após, né, a emenda constitucional, que ele tenha 25 anos de tempo de contribuição em atividade especial e na média aritmética dele, vamos supor que deu R$3.000, né? Como que vai ser calculado esse benefício? Quanto tempo que ele tem que excede os 20 anos para a gente ver se ele tem aquele acréscimo dos 2% a mais? Ele tem 5 anos a mais. Então, se a gente multiplicar 5 vezes 2, nós temos um total de 10. Então, será acrescido 10% no valor do benefício. Então, nós pegamos os 60%, que a gente já sabe que seria colocado sobre a média, né? E no caso do senhor Antônio, mais 10%. Então, ele levará 70% da média que foi apurado. Então, 70% de 3.000, nesse caso, seriam R$2.100. Mas tem mais uma diferença. No caso das mulheres e para aqueles segurados que se aposentam por atividade especial que seja 15 anos de contribuição, esse acréscimo de 2% é para cada ano que exceder os 15 anos de contribuição e não 20 anos, como a gente falou anteriormente. Vamos dar um exemplo. Então, vamos pensar numa segurada, a Tânia. Então, ela cumpre o requisito de ser mulher, tem um tempo de contribuição de 25 anos e a média aritmética dela, vamos colocar também os R$3.000. Quanto tempo que ela tem que excede os 15 anos de contribuição? Ela tem 10 anos que excede, porque ela tem um total de 25 anos de contribuição em atividade especial. Então, se a gente multiplicar 10 vezes 2, que são os 2% que falamos, dá um total de 20. Então, ela terá acrescido aos 60% mais 20%, totalizando 80%. Então, se nós multiplicarmos 3.000 vezes 80%, ela levará como valor da aposentadoria dela R$2.400. Vamos falar agora um pouco como ficou a conversão do tempo especial em comum com a publicação da Emenda Constitucional 103. A reforma, ela trouxe uma vedação de conversão do tempo especial em comum para períodos após a sua publicação. Assim, períodos trabalhados após a reforma não poderão ser convertidos em comum para somar na aposentadoria. Somente períodos anteriores poderão ser convertidos para serem somados. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Vamos imaginar um segurado chamado João, filiado à Previdência antes da publicação da emenda, e que ele tem um período de atividade especial de 10 anos. Eu coloquei aí uma data 5 de abril de 94 até 5 de abril de 2004. E ele trabalha numa atividade especial que seja aposentadoria com 25 anos de contribuição, pode ser ruído, por exemplo. A gente sabe que tem uma tabela, né, que nós utilizamos. Essa tabela continua sendo utilizada para esses períodos antes da publicação da reforma. Então, no caso do senhor João, nós sabemos que a conversão é de 40%, né? Então, esses 10 anos, eles viram 14 anos no somatório do tempo. Isso continua para períodos trabalhados até a data da reforma. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a aposentadoria especial e a atividade especial com a reforma da Previdência. Muito obrigada.